Graça e paz, irmãos. Amém? Já cantamos, né? Já cantamos, já louvamos, já engrandecemos o nome de Deus, já oramos, já contribuímos. Agora vamos para a refeição principal, que é a palavra, onde Deus fala conosco. E esse é o meu desejo nesta manhã, que Deus fale poderosamente a sua vida. Estamos aí numa série de disciplinas, né? E é interessante que disciplina, a gente quase não usa essa palavra mais, né? Eu acho interessante que, para mim, quando alguém fala em disciplina, parece correção, né? Eu vou disciplinar essa criança. Ela fez alguma coisa errada, então ela tem que ser disciplinada. Mas, na verdade, disciplina é instrução. É instrução, é normativa, é direcionamento. Você mostrar o que está errado, mas também mostrar o que é o certo, né? E é muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre essa disciplina chamada submissão. E eu amo essa palavra porque, principalmente as irmãs têm um sério problema com isso. Quando Paulo escreve lá em Efésios, diz assim: mulheres sejam submissas, né? E eu gosto da interpretação de que submissão não é você estar debaixo de alguém, mas debaixo de algo que Deus colocou, né? Em relação à mulher, Deus pegou o homem e falou para ele assim: constitui uma família. Daí chamou a mulher e disse assim: você está debaixo dessa mesma missão, junto com o teu marido, de constituir essa família. E quando nós lembramos dessa questão de submissão, eu aqui queria falar principalmente nessa questão da submissão a Deus, né? A orientação de Deus, ao direcionamento de Deus, a busca daquilo que Deus quer, né? Nós estamos aí num período, né, como casal, em buscar o que Deus quer da nossa vida. O que Deus quer realizar conosco, o que Deus quer realizar através de nós. Para onde devemos caminhar. Instrução, submissão e depender de Deus nessas questões. E eu queria ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, que diz assim, daí você pode acompanhar, né? Assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, rica, viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, como ela mesma se nomeia, e que o Senhor possa usar essa palavra, ó Pai, para atingir nosso coração profundamente. Queremos ser transformados pela tua palavra, por aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos instruir nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos buscar na tua palavra tudo o que precisamos para o nosso viver hoje, para o resto da nossa vida aqui e por toda a eternidade, ó Pai. Ela é suficiente para transformar o nosso viver. Que possamos ser pessoas mais submissas, mais dedicadas, mais inteiradas daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós como igreja. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos e pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Não permita, ó Pai, que Satanás nos distraia com quem quer que seja, ó Pai, mas que possamos com afinco e com busca perfeita e verdadeira, ó Pai, descobrirmos aquilo que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, te louvamos e pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Disciplina da submissão. Submissão não é algo natural, não é algo ao qual nós nascemos e aprendemos pelo ar. Submissão precisa ser ensinada, né? Nós temos uma netinha de 1 ano e 11 meses agora, ela não tem nada de submissão. A gente fala algumas coisas para ela, ela diz não, né? Para comer tal coisa, não. Ela aprendeu a falar não. Sim, ela não aprendeu a falar, mas não, ela já aprendeu, né? E ela tem uma vontade muito forte, né? Muito forte, vontade própria, e ela não nasceu submissa. De jeito nenhum. Assim como qualquer um de nós nascemos com essa ideia de liberdade, né?
de liberdade. É muito interessante porque nós nascemos totalmente dependentes, né, das pessoas. Por exemplo, alguém tem que trocar nossa fralda, alguém tem que dar banho, alguém tem que nos vestir quando a gente é nenê e tal. Depois a gente aprende a ser um pouquinho mais independente, né? E daí nós paramos, nós não continuamos. Mas Deus quer que a gente viva interdependente, né? Porque nós dependemos um do outro. Por exemplo, se você ficar doente, você depende de um médico, né? Se você quer ir para o centro, você tem que chamar o 99 ou vai de ônibus. Você precisa de alguém. Nós somos codependentes uns dos outros. E Deus quer que a gente esteja submisso à sua vontade. E esse texto é maravilhoso porque ele diz assim, algumas questões muito sérias. Ele fala dessa submissão a Deus, né? Ou seja, eu me coloco debaixo da vontade de Deus, eu me coloco na situação de que eu dependo totalmente de Deus. Aí eu lembro daquele versículo de João lá, 15, onde Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se eu não tiver, segundo João 15, lá, se eu não tiver enxertado na videira, eu morro. Então eu sou sujeito, eu sou submisso àquilo que Deus quer. Eu preciso me colocar debaixo da vontade de Deus em todos os sentidos. E o texto diz assim que eu preciso me submeter a Deus, então eu posso resistir ao diabo. E eu lembro da minha avó, não deu tempo de fazer um PowerPoint, mas eu queria ter feito um PowerPoint. Minha avó me ensinou o seguinte, ela fez um círculo assim no papel, um círculo bem grande, né? Numa folha de papel. Daí lá no meio ela botou um pontinho e disse assim, esse centro aqui é a vontade de Deus. Né? Então se você pensar no papel, no círculo grande, assim, no meio é a vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, de qualquer lado que Satanás te ataque, ele vai ter dificuldade para chegar em você, porque você está no centro da vontade de Deus. Isso é submissão. Né? Não interessa de que lado vem o ataque, não interessa de quem vem o ataque, ou o que acontece. Por isso que Tiago escreve aqui, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Né? Muita gente lê isso assim, né? Eu já vi gente lendo assim. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e nós fugiremos dele. Nós não fugimos do diabo. Ele foge de nós. Submissão mostra autoridade. E esse texto fala de submissão, fala de resistência, né? Resistência, aquilo que você consegue suportar, aquilo que pode vir contra você, e Deus nunca vai te dar algo superior ao que você pode aguentar. Né? Às vezes parece que a gente não vai aguentar, mas não. Né? Isso nós vemos na história de Jó, onde Satanás chega para Deus, tal, né? E Deus fala de Jó, e Satanás fala para Deus assim, não, mas ele tem dinheiro, tem família, tem mulher, tem filhos, tem gado, tem ovelhas, camelos, blá, blá, blá. Tira isso dele. E Deus tira. E ele tirou tudo, né? Tudo. Filhos, gado, camelos, né? E tudo. Tirou tudo. Aí Satanás chega de novo e diz, mas o senhor ainda não tocou nele. Aí Deus diz assim, então toca no seu corpo. Mas até ali. Ali é o limite, né? E eu acho interessante porque a gente fala muito de Jó. Eu não sei se você vai ficar chocado com o que eu vou falar. Mas você sabe o nome da mulher de Jó? Você não sabe, né? Eu já vi mensagem assim, porque a mulher de Jó falou para Jó assim, amaldiçoa a Deus e morre. Né? Você já ouviu? Tá lá no texto, né? Parece que ela chega assim e diz, olha, chega. Mas o interessante, onde é que ela estava? Junto com Jó. Ela estava junto com Jó. Ela estava lá, no sofrimento do marido, cuidando do marido, né? Trazendo alimento para o marido, porque o texto diz que ele estava de feridas dos cabelos, né? Da sua cabeça até a planta dos pés, era só ferida. Eu não sei se você já cuidou de alguém doente assim. Né? Você que está cuidando sofre mais do que a pessoa que está doente. E essa mulher era submissa a Deus. Eu estou curioso para chegar no céu lá e saber o nome dessa mulher, porque essa mulher era corajosa. Diz assim, amaldiçoa Deus e morre, né? Se esse é o problema.
Resolve de uma vez, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E eu consigo entender ela nesse sentido, porque a sua resistência foi ao limite, né? A gente fala muito de Jó, da paciência de Jó. Mas é interessante que o texto diz assim que depois de um tempo Deus restaurou a sorte de Jó e ele teve filhos. Com quem? Com a esposa, estava lá. Ela passou pelo sofrimento, mas passou pela reabilitação de Jó e todas as bênçãos que Jó recebeu também. Mas o nome dela não aparece lá. Porque a ênfase não é nela, a ênfase é em Jó. Mas ela estava lá. Ela foi submissa a Deus, né? Apesar de, num momento, falar uma frase, né, que não dá para condenar ela por causa da sua dor e da sua coisa, mas ela estava lá na resistência. Mas esse texto também fala de intimidade, porque submissão nos leva à intimidade. Como é que eu vou me submeter a Deus se eu não sou íntimo com Ele? Se eu não sei, né, eu preciso ser amigo de Deus para saber o que Deus gosta. O que dá prazer para Deus? O que faz Deus ser feliz, né? Mas isso me leva também à santidade de Deus, porque submissão gera, né, em mim um sentimento de santidade. Porque o texto diz lá, né? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troca o riso por lamento e alegria por tristeza. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós ficamos tristes. Eu não sei você, mas eu fico. Quando eu vou orar para Deus e começo a confessar meus pecados, e a lista começa a ficar grande, né? E a gente fala, Deus, eu fiz isso errado, o Senhor sabe que eu fiz isso errado. E a lista só aumenta e só vai aumentando porque a gente peca sem parar. Né? E a gente fala para Deus, nunca mais vou fazer isso. Sai dali e faz de novo. Né? Nós somos pecadores, a nossa natureza, né? Graças a Deus, um dia a gente vai estar livre disso. Né? Dessa presença do pecado. Nós vamos estar no céu com Deus sem pecado. Ninguém vai olhar com intenção impura, ninguém vai pensar com segunda intenção, nada, porque vai estar totalmente submisso a Deus, por toda a eternidade. Mas Ele quer que a gente viva essa santidade também agora. E a submissão nos leva à exaltação, porque o texto diz assim, humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. É Ele que vai exaltar, é Ele que vai levantar, por causa da submissão. Porque Ele vai poder falar assim, não, eu vou levantar ele numa oposição legal, porque ele não vai ficar orgulhoso, né? Ele não vai ser levado a isso, né? Então, é interessante uma frase que me chamou a atenção no texto que o pastor Hélio mandou lá do site que eu fui ver, de Martim Lutero. Ele diz assim, o cristão é o senhor perfeitamente livre de tudo e a ninguém se sujeita. O cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo e se sujeita a todos. É interessante que o ser humano tem dificuldade em se sujeitar a algumas pessoas, mas ele consegue também se sujeitar a todos. Ele consegue se colocar como servo, né? E o próprio Jesus diz assim que se nós queremos ser alguém de posição, devemos servir aos outros. Né? Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E Jesus deixou isso bem claro. E ele foi submisso. E o nosso maior exemplo de submissão é Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, nós vemos que ele sendo Deus, né? Ele não deixou de ser Deus, mas ele sendo Deus humilhou-se, se esvaziou. Né? Eu creio que essa palavra é a palavra-chave para nós em termos de submissão, é nós esvaziarmos de nós mesmos, né? Da nossa própria vontade, eu quero, né? Quando a gente casa, a gente aprende um pouco disso, né? Porque eu gosto muito de filme de ficção científica, né? Eu amo ficção científica. Tem uns bons e tem outros ruins, né? E eu lembro que na época do cinema, quando a gente namorava, nós fomos assistir um filme chamado Cyborg, né? E eu vou usar uma palavra meio pesada, que porcaria de filme. Horrível, né? Mas a gente decidiu assistir. E aí ele gosta de filme romântico, né?
Tá, mas eu gosto de ficção científica, mas eu gosto de romântico. Como é que a gente resolveu a situação? Uma vez a gente assistia um, outra vez a gente assistia outro, né? Tinha filme romântico muito bom, mas tinha filme muito ruim, né? Assim como o de ficção científica também. Você tem que abrir mão daquilo que só você gosta, daquilo que você quer, né? Submissão é quando você fala para Deus, Deus, eu estou aqui, mas o que que o Senhor quer? Eu gostaria de fazer isso, mas o Senhor, o que que o Senhor deseja? Né? Na verdade, Ele é o Senhor, não é? Sabe uma frase que você não pode falar como cristão para Deus ou para Jesus? É não, Senhor. Você não pode falar. Ou você diz sim, ou você diz não. Mas não, Senhor, se Ele é o teu Senhor, como é que você vai recusar algo que Ele quer? Você não pode negar algo ao Senhor. Se Ele é o Senhor, eu sou servo. Se Ele mandou, eu obedeço. Simples, né? Então submissão leva a isso. E essa disciplina nos leva à liberdade, né? O fato de estarmos submissos, somos livres. Livres do pecado, livres do inimigo. Assim como o texto diz, né? Resistam ao diabo, ele vai fugir. Porque ele vai chegar perto de nós e vai dizer assim, não, eu não vou atacar esse camarada, ou não vou atacar essa fulana, porque ele está com Deus. E não vou ter jeito, não vou ter vitória aqui. Vou sair fora. Ele vai fugir. Porque ele não consegue resistir a alguém que é submisso a Deus. Claro que é um fardo, porque nós somos egoístas, né? E é interessante porque geralmente quando a gente pensa em amor, e a gente fazia isso com os adolescentes, né, que são mais novos, a gente perguntava assim, qual é o contrário de amor? O pessoal fala ódio, né? Ou você ama ou você odeia. Mas eu sinto muito te dizer que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. Né? Alguém submisso não é alguém egoísta. Alguém que não se submete é alguém egoísta. Eu só penso nos os meus direitos, né? Os meus direitos como esposo, né? Tem que cumprir os meus direitos. Tá, mas eu tenho que cumprir também os meus deveres. É o sujeitar-se a Deus, é o resistir ao diabo, é o ele fugir de nós, é o me aproximar de Deus, é o saber o que Deus quer de mim, é o saber o que Deus vai me conduzir nessa submissão. Para onde Deus está indo? Para onde aonde Deus quer chegar? O que Deus quer realizar? É interessante que a gente faz isso todo dia. Você levanta, você pensa assim, não, vou vestir tal roupa. Aí você chega na mesa do café, você pensa assim, vou comer tal coisa, não é? A gente planeja, mesmo que a gente não ponha no papel, mas a gente planeja. Mas em relação a Deus, a vida com Deus, a gente não planeja. O que Deus quer? O que Deus quer para hoje? O que Deus quer fazer para hoje? E tem algumas orações perigosas que a gente faz quando a gente se submete a Deus, né? E são perigosas mesmo, porque Deus ouve e responde. Eu lembro que uma vez, bem no início do meu ministério, no inverno, morando na região de Bagé, um frio, uma garoa, eu não sei se estava 2, 3 graus por aí, mas estava muito frio, e eu estava de manhã na cama, eu falei, Deus, me usa hoje para glorificar teu reino. E eu fiz essa oração, né? E passou a manhã e eu fiquei lá cuidando das vacas que a gente cuidava, fiquei fazendo algumas coisas no escritório também. Depois do almoço eu fui dar aquela cesteada e quando eu estava embalando no sono, assim, os cachorros latiram. Eu olhei pela janela, vinha alguém chegando em casa. Eu falei, nossa, essa hora, né? Essa hora, chegar agora que eu ia cestear, ia dar uma descansada, chega essa pessoa, né? Aí eu falei, Deus, mas que coisa. Aí Deus falou para mim assim, ué, você não pediu? Você pediu de manhã, lembra? Falei, é mesmo. Pedi, tá bom. Aí eu fui lá, me vesti, atendi a pessoa. Ela disse assim, pastor, será que o senhor pode ir lá em casa orar pela mãe? Ela não tá legal. E ele morava num lugar chamado Rincão Novo, que era horrível para entrar de carro, era estrada de chão para lá. Geralmente, quando chovia no inverno, ninguém entrava de carro para lá. E a gente tinha que chegar na casa deles lá, na rua, e tinha que andar pelo menos uns 500 metros pelo campo, barro, puro, né? Para chegar na casa dele. Eu falei, misericórdia, Senhor. E Deus disse assim, ué, você pediu? Eu quero te usar. Você não quer que o meu reino seja glorificado? Vai lá orar por ela. Falei, tá bom, entra no carro aí, meu cara. Entrei, fui lá,
fomos orar por ela. Ela ficou muito contente, estava de cama realmente muito debilitada. Graças a Deus, Deus curou ela, ela viveu muito tempo ainda, né? E foi uma bênção, né? Eu saí de lá assim, quando eu pisava naquele campo, assim, parece que eu não estava encostando no campo, né? Deus foi glorificado assim. Mas a gente pede algumas coisas, não, Senhor, eu quero ser submisso. Eu quero fazer a tua vontade, mas às vezes a vontade de Deus não é a minha. E geralmente não é, né? Não é a minha. É interessante que nós precisamos entender alguns atos de submissão. Eu achei muito interessante isso aqui, eu queria passar para vocês. Submissão a Deus, né? Todas as disciplinas que nós temos, e a submissão também é realizada em relacionamento com Deus. Todas as disciplinas que nós estamos vendo aqui, né? Em todos os domingos, estão relacionadas a Deus, mas também estão relacionados ao nosso próximo. Quando eu me submeto a Deus, eu posso ser usado por Deus para abençoar o próximo. Se eu não me submeto, eu não posso ser usado nem para agradar a Deus e nem para abençoar o meu irmão, né? É interessante que a Bíblia nos mostra que a forma de submissão é nós obedecermos aquilo que a palavra diz. Como é que eu me submeto a Deus? Obedecendo aquilo que Deus fala na sua palavra. Ele fala, eu obedeço. Você não precisa saber toda a Bíblia, mas o que você sabe, você tem que aplicar. O que você aprende, você tem que aplicar. Tem algumas coisas difíceis da gente aplicar, né? Por exemplo, aquilo que Jesus fala assim, pegue a sua cruz e siga-me. É fácil de fazer isso? Por que não é fácil pegar a cruz e seguir Jesus? Você já pensou nisso? Porque o fim disso é a morte. A cruz é morte. Se você pega a sua cruz e segue Jesus, você vai até a morte com ele. Só que Jesus não promete a morte, ele promete vida, né? Nós vimos isso na quinta-feira lá, né? Ele promete vida abundante. Não quer dizer que a gente vai ser rico, que a gente vai ter posses, que a gente vai ter saúde e tal, não. Mas nós vamos ter a vida eterna com ele, né? E vai ser tão glorioso porque, pelo menos Apocalipse diz que lá no céu as ruas são de ouros e a gente não vai dar nem bola. A gente vai ter tanto ouro que a gente vai estar pisando em cima. Não vai dar nem bola pro ouro, né? Claro que o ouro lá não está falando em termos de valor, está falando em termos de pureza, né? No céu vai ser tudo puro, vai ser tudo limpo, vai ser tudo perfeito. Mas só vai para lá quem se submete a Deus, né? Então, a palavra vai iluminando a minha vida. Assim como esse texto diz assim, portanto, submetam-se a Deus, ele está nos instruindo que a palavra me mostra que para fazer qualquer coisa eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus, da submissão de Deus. Também aprendemos que dentro da família precisamos nos submeter a Deus, porque como é que a família vai reagir se nós não somos submissos? Não estamos debaixo da missão. Paulo escreve isso lá em Atos, né? Quando ele diz ao carcereiro, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa que você aperta o botão, pá, pum, a família. Não. Mas por causa da tua submissão a Deus, por causa da tua obediência à palavra de Deus, a tua família vai crer. Porque vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, é isso que eu quero. Agora, como é triste quando alguém fala assim, diz, se é para ser cristão que nem fulano, eu quero ir para o inferno, então. Né? Porque não muda nada a vida do fulano. Ele não se submete a Deus, ele não se coloca debaixo do poder de Deus, né? E a família vai ouvir e vai ver. Eu acho interessante um testemunho que eu ouvi uma vez num batismo, né? De alguém, eu vou aqui, não tem Joaquim aqui, né? Não, né? A história de quem contou que estava sendo batizado era a seguinte, ele tinha um amigo chamado Joaquim, né? Que também era da igreja, mas antes não era. O Joaquim era mentiroso. Né? De cada 4 coisas que Joaquim falava, 5 eram mentira. Né? Ele mentia sim, né? Tudo que ele falava, o pessoal botava um ponto de interrogação. Será? Né? E o Joaquim trabalhava numa firma, onde esse irmão também trabalhava. E depois, no fim de semana,
Numa segunda-feira, o Joaquim chegou e disse assim: de hoje em diante você é uma nova pessoa, né? Eu aceitei Jesus, você é uma nova pessoa. Os seus colegas olharam para ele e falaram o quê? Mais uma do Joaquim. Mais uma do Joaquim. Mentiroso, né? Vai ser uma nova pessoa. Imagina o Joaquim, né? Mais uma mentira. Mas a pessoa que estava se batizando disse assim: depois disso que o Joaquim falou, eu comecei a notar que o Joaquim não mentiu mais. O Joaquim parou de mentir. Depois que ele falou que tinha conhecido Jesus, ele parou de mentir e começou a falar a verdade. E começou a falar a verdade e começou a mudar a vida dele. A vida dele começou a ser transformada e ele disse assim: poxa vida, se Deus é capaz de mudar a vida do Joaquim, eu quero que mude a minha também. E ele chegou no Joaquim e disse: Joaquim, quero ir na tua igreja. E ele foi, ouviu a mensagem do evangelho, aceitou Jesus e agora estava sendo batizado. Por quê? Porque o Joaquim se submeteu a Deus. E foi transformado por Deus. Isso acontece na nossa família. Eu sei que na nossa família é difícil a gente testemunhar, porque todo mundo conhece os podres, né? Conhece tudo da gente. Se você quer saber sobre minha vida, é só perguntar para ele, né? Nem pergunta, por favor. Mas a família sabe de tudo, né? Sabe como você é em casa, sabe como você responde. Então, a submissão a Deus faz com que a minha família olhe de forma diferente para mim. Indiferente os laços familiares, seja primo, irmão, pai, mãe, não interessa. Claro que cada um vai ter a sua decisão própria, com certeza. Mas a palavra vai influenciar cada um através da minha submissão. Também podemos nos submeter ao próximo, né? Em atividades cotidianas, seja no serviço, seja na escola, seja na igreja. Nós podemos influenciar os outros através da nossa submissão a Deus. Também ela pode ser exercida na comunidade onde nós estamos inseridos, né? Através de evangelismo, através de uma ação, através de doação de alimentos, né? Quando a igreja está doando alimento, na verdade ela não está só doando comida, ela está doando amor, né? Eu gostei que a Nicole citou aquele texto assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E eu incluiria mais um aqui, e das mulheres separadas, né? Porque os maridos vão embora. Eu peguei esses dias uma senhora, ela disse assim: eu estou procurando uma casa para morar, porque eu morava com meu marido, tenho 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano. E ele simplesmente disse que não quer mais viver comigo e me mandou embora de casa. Falei, gente, né? Ela tem os filhos para cuidar, como é que ela vai sobreviver? Tem a creche, pastor. Tá, mas... E quando é feriado e a creche não funciona, vai fazer o quê? E a gente vê assim, como é alto o grau de separação. Não dá para ver. Tudo bem, é melhor estar separado do que se matando um ou outro. Concordo com isso, né? Mas, gente, é um negócio assim que está muito grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente ouvia assim: fulano se separou. Era o cara lá do dinheiro famoso, não sei o que separa. Hoje, qualquer um separa, né? E com maior facilidade. Alguns nem casam, né? Não, eu não vou casar, porque se for separar, já daí não precisa fazer divórcio. Gente, já está pensando nisso lá na frente, né? Eu, quando casei, alguém falou assim: que regime de bens você quer fazer? Eu falei: comunhão universal de bens, né? Tudo que eu tenho antes, tudo que eu adquiri junto e o que eu tenho depois vai ser nosso. Aí nós tivemos que fazer um pacto num cartório, pacto nupcial, né? Antinupcial, para a gente fazer esse regime, porque não era o normal. Claro, eu queria dividir os meus bens com a Ellie. Eu tinha uma moto, né? Um rádio 2 em 1. Ela ganhou algumas coisas da mãe, eu tinha que juntar as coisas, né? Eu falei, não dá para se separar, né? E é interessante que toda vez que a gente vai fazer, que nem a gente estava vendendo a nossa casa lá em Campo Grande, né? Agora na assinatura, qualquer coisa, esse pacto tem que entrar junto. Ele tem que entrar junto com a certidão de casamento, né? Que é um pacto que a gente fez. E eu casei pensando assim: eu quero viver para sempre, até que a morte nos separe.
Porque se eu vou casar pensando em separar, então nem casa. Já é um passo para... Ah, mas é difícil. É, sim. Eu lembro de um colega que quando eu era noivo, ele falou assim, cara, como é que você vai casar? Você não sabe como é que vai ser tua mulher daqui 40 anos. Eu falei assim, eu não sei. Não sei. Não sei como é que ele ia ser hoje. Não sei. Né? Para mim tá melhor do que antes, né? Mas eu não sei como é que ela ia ser e nem sei como é que eu ia ser. Mas eu conheço alguém que sabia. Né? E eu perguntei para ele assim, posso casar, Deus? E eles podem. Eu falei, bom, vamos casar. Né? Esse ano fecha 40 anos, né? Pela graça de Deus. Foi tudo um mar de rosa, nunca brigamos, nunca discutimos, né? Não é verdade, então. Discutimos, brigamos nunca, né? Nunca brigamos. Agora discutir, né? Sim, pensamentos diferentes, mas submissos a Deus. Chegou uma hora de assim, tá, o que Deus quer? O que Deus quer da gente? O que Deus quer e assim por diante. Nesse exercício nós precisamos ver que teremos divergências. Você não vai concordar com tudo que Deus quer. Mas não é para você concordar. É para você obedecer. Tem muita coisa que eu não concordo. Né? Na vida pastoral, o Hélio sabe disso também. Na vida pastoral tem coisas que a gente não gosta de fazer. Mas a gente faz. Por quê? Porque Deus mandou fazer. Quando você tem que disciplinar alguém que está vivendo erradamente, é gostoso? Não é. Mas Deus manda fazer. Dói no coração? Dói. É dolorido muitas vezes, mas a gente obedece. Submissão a Deus em todas as características. Deve ser uma rotina essa questão. Eu achei interessante um texto de Efésios 5:21. Muita gente lê a partir do verso 22 de Efésios, né, em relação ao casamento. Mas o versículo 21 diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, o sujeitar deve ser o estar junto, né? Não abaixo, mas junto com a outra pessoa, por temor a Cristo. Não porque eu tenho medo do marido, ou porque eu tenho medo da esposa, ou porque tenho medo do pai dela, ou coisa assim. Né? Eu achei interessante que quando eu fui pedir a ela em casamento, eu tive que fazer isso em alemão, né? Porque o sogro e a sogra principalmente falavam mais alemão, e eu tive que pedir a mão dela em casamento em alemão, imagina, que tortura, né? E eu não falava tão bem alemão, depois melhorou o alemão, né? Mas eu estava bem enferrujado. E eu lembro que eu falei para os pais dela assim, olha, a gente está pensando em casar, né? O que vocês acham disso? E o pai dela virou para mim assim, e disse, eu não tenho que achar nada, quem vai casar com ela é você, né? Eu não acho nada, você que tem que achar se vai casar ou não, né? Ele quase me matou do coração, depois te deu risada, daí ficou mais leve a coisa, né? E eles deram consentimento. Depois nós vivemos 10 anos junto com eles, 1 ano e 8 meses na mesma casa, né? Apenas num quartinho e depois numa casa separada. Nós vivemos 10 anos e foi uma bênção viver com eles. O meu sogro foi um pai que eu não tive e minha sogra foi uma mãe, né? Que a gente tem muita saudade. Mas por quê? Porque a gente se submeteu a Deus, né? Submeteu a Deus, dependeu dele e o diabo fugiu. Porque ele não resiste a alguém que se submete a Deus. Ele não resiste, né? Filipenses 2, o texto que nós citamos antes de Jesus, né? Eu achei interessante essa versão aqui, eu queria ler. Ela diz assim, não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus se submeteu ao Pai. E nós devemos nos submeter a Ele também. Né? Se nós somos cristãos, se você é cristão, você tem que se submeter ao Pai,
assim como Jesus o fez. Da mesma forma. Ok? Podemos orar e pedir para que Deus nos torne pessoas submissas, né? Devemos orar. Senhor, eu quero ser submisso. Eu quero aprender essa submissão. Porque é interessante, porque isso tira um peso da gente, né? Porque você não está sozinho, você sabe que tem alguém cuidando de você. Alguém olhando, né? É como se você fosse uma criança pequena e fosse passear pela primeira vez. Acho que eu vou trocar de microfone aqui. Deixa eu ver. Alô, som. Isso. Melhorou, né? É como se fosse uma criança pequena e o teu pai te desse permissão para você passear e você dá uns passos, daí você para, olha para trás e vê que ele está olhando, está cuidando, né? Ele está de olho. Ele não está perto para te segurar, mas ele está perto o suficiente para que se acontecer qualquer coisa, ele está ali, né? Então esse é o papel da submissão quando nós nos colocamos debaixo do poder de Jesus, né? Onde nós nos submetemos a Ele, onde nós conferimos a Ele autoridade sobre nossa vida. Eu lembro assim, não sei como é que você aceitou Jesus, mas eu tinha 14 anos, e eu lembro que eu falei assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, eu te dou a minha vida e recebo a tua. A gente trocou, né? Porque eu dei a minha vida, que era puro pecado, para Ele, e Ele me deu a vida dele, que é pura santidade para mim. Por isso eu posso ser submisso. Porque eu vivo não mais pela minha vida, mas eu vivo por Jesus. Assim como Jesus foi submisso, eu posso viver também debaixo dessa submissão a Deus. Então eu preciso orar e clamar: Deus, me faça uma pessoa submissa. Me ensine essa disciplina, essa instrução de submissão a Ti. E você vai ver que coisas vão acontecer, né? Coisas vão ser realizadas sem você perceber, né? Porque Deus vai agir através de você. Você vai ser como um instrumento. Porque assim como eu troquei de microfone aqui, porque aquele estava falhando, né? Se o microfone não está submisso à mesa lá, de som, e começa a chiar, a gente pega outro. E se Deus quer usar você como a gente usa o microfone aqui e você não está dando conta, simplesmente troca, né? Vocês vão ouvir, mas o microfone deixou de ser útil. Não tem mais utilidade, está lá parado. Claro que deve ser problema de pilha, coisa assim, né? Mas alguma coisa aconteceu. Então troca-se. E Deus às vezes faz isso também. Quando Ele quer usar um filho e o filho não está submisso, Ele troca, Ele põe alguém outro. Mas você perde a bênção. Você deixa de ser usado. Eu queria lançar um desafio para vocês, né? Você colocar toda essa semana, né? Nessa semana que nós vamos ter até o próximo domingo, em todas as atividades que nós vimos aí nos avisos, que você pudesse botar a tua vida no trono de Deus. Sabe? Colocar a tua vida lá e deixar lá no trono. Para Deus usar a tua vida. Para você ser submisso. E não tente resolver as coisas por vontade própria. Mas procure saber o que Deus faria. É que nem está lá em Pedro, assim, andar nos passos de Jesus, né? Eu não sei se você já viu o filme onde tem campo minado, que o pessoal passa com instrumento lá para ver onde estão as minas, né? E vai caminhando, e todo mundo caminha dentro das passadas dos outros que já vieram, né? É isso que nós precisamos fazer com Jesus, porque Jesus já passou o caminho do campo minado, ele já chegou do outro lado, né? O que nós precisamos é andar nos passos dele, né? Pisar aonde ele pisou, fazer o que ele fez e assim por diante, porque nós somos seguidores de Jesus. Então coloque a tua vida essa semana no trono de Deus e não tente resolver segundo os teus conceitos, porque os nossos conceitos são furados muitas vezes, né? Mas sim segundo a bondosa direção de Deus na tua vida. É uma vida em submissão total, irrestrita a Deus, né? Disciplina da submissão. Viva na dependência, né? É fácil? Se fosse, né? A gente não precisava nem pregar sobre isso. Seria tão fácil, né? Mas não é. Mas é necessário para a nossa vida, né?
essa vontade de Deus em todos os nossos passos, em toda a direção. Você pergunta assim, pastor, como é que vai? Ah, vou numa luta tremenda, porque não é fácil. Mas podemos entregar tudo nas mãos dele e esperar dele. Se ele não fizer, não tente fazer, porque não vai funcionar. Mas se ele fizer, fica tranquilo, tudo vai se realizar. Se ele desejar, nem sempre Deus quer tudo pra gente, nem sempre tudo é benefício, né? Paulo fala isso naquele texto lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo é bom para mim. Às vezes é bom para o outro, mas não para mim, né? Por exemplo, você gosta de pepino? Eu amo pepino, né? Acho uma delícia em conserva, então dos melhores negócios em conserva que eu já vi na vida é pepino. Eu como? Não. Por quê? Faz mal pro meu fígado, né? Se eu comer, é bom? É. Mas se eu comer, entorta, né? Eu passo mal. Tranca o intestino de um jeito que vira, parece uma pedra. Então eu não posso comer. A Ellie ama. Às vezes ela compra um vidro e come sozinha, né? Eu fico olhando e falei, né? Mas faz mal para mim. Então nem tudo é bom para mim. Aquilo que é bom para o irmão, se Deus deu para o irmão e não deu para mim, não fique triste. Deus sabe aquilo que você precisa. E outra coisa, Deus sabe onde você mora, sabia? Deus sabe o teu endereço. Você não precisa correr atrás da bênção. Deus sabe onde você mora, né? Basta você se colocar debaixo do poder de Deus e esperar dele, e tudo vai se realizar, tá? Então essa semana, esse desafio, entregue nas mãos de Deus, né? Seja lá o que for, seja lá o que te incomoda. Ah, é uma doença. Tá, doença todo mundo tem, né? Quem que não fica gripado? Esse ano eu falei para ele assim, eu não vou tomar vacina, porque os 3 anos anteriores eu tomei vacina e fiquei gripado. Ah, o que aconteceu? Fiquei gripado, né? Estou 1 mês e meio gripado ainda. Então, nem sempre é aquilo que a gente quer. Nem sempre se realiza do jeito que quer, mas nós podemos nos colocar nas poderosas mãos de Deus e tudo ele vai conduzir para a honra e glória dele, né? E no fim, né, Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, filho bom e fiel, fez exatamente o que eu queria, né? Você foi submisso, eu vou te exaltar. E ele exalta mesmo. E quando ele exalta, ninguém se opõe, né? E você não vai ficar orgulhoso também, porque foi ele que te exaltou e não você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, ó Pai, por essa disciplina da submissão. Obrigado pelo teu cuidado conosco, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina que o melhor lugar é estar na tua vontade, ó Pai. E não é fácil fazer, ó Pai. O Senhor sabe que não é fácil para nós seres humanos. Nós somos tão pecadores, ó Pai. Nós somos tão falhos. Nós somos tão vis, ó Pai, tão longe de Ti. Mas ajuda-nos, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa. O Senhor sabe o que cada um de nós necessita. Que possamos estar debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua submissão, ó Pai, para que o Senhor possa realizar em nós tudo aquilo que o Senhor planejou. E são coisas grandiosas, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos bons para nós. Planos de prosperar, ó Pai, de não fazer mal. Planos de dar aquilo que o Senhor tem planejado para nós e não derreter as coisas. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa-nos quando nós fazemos a nossa vontade e não a Tua, Senhor. Que possamos buscar a Tua vontade e realizar a Tua vontade em todos os momentos da nossa vida nessa semana. E que o Senhor seja glorificado, ó Pai, porque é o Senhor que vai realizar isso em nós. Nós nem conseguimos fazer isso sozinho, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Dirige-nos segundo o Teu querer. Seja o Senhor glorificado através de cada passo que nós dermos. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.